de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças! Olá, tudo bem com vocês? Amém! Estamos aqui hoje para mais uma historinha especial para vocês. Essa é uma história de amor que eu vou contar hoje, tá certo? Uma história linda de amor para vocês. E então, vocês lembram da história de Sara e Abraão, não é isso? Vocês lembram que Sara queria muito ter um filho, mas ela já era idosa e Sara era casada com Abraão. E os dois obedeciam a Papai do Céu, sempre. E Papai do Céu prometeu para eles um filho, lembra? E eles tiveram seu filho, Isaac. Então, Sara, Abraão e Isaac era uma família muito feliz. E vocês lembram também que Abraão, ele mudou do lugar onde ele morava porque Deus pediu para ele mudar e ele obedeceu? Pois é. Então, eles estavam distantes da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, mas felizes por terem obedecido ao Papai do Céu. O tempo passou, Sara realmente ficou muito velhinha, Isaac cresceu, virou um homem adulto já agora, e Sara dormiu no Senhor. Sara, como ela estava muito velhinha, ela morreu, mas a gente não deve se preocupar com isso, porque a gente sabe que quando o Papai do Céu voltar, aqueles que morreram, que eram obedientes a Deus, eles vão ressuscitar e a gente vai morar lá no céu. Lembra que quando o Papai do Céu voltar, aquelas pessoas que a gente ama, que já não estão mais aqui com a gente, elas vão ressuscitar para viver conosco de novo lá no céu? Pois é, assim vai ser também Sara. E ficou Isaac e Abraão. E Isaac queria muito casar, né? E Abraão queria muito que Isaac casasse com alguém que também obedecesse às leis de Papai do Céu, que tivesse um coração bom. Por quê? Porque Isaac, ele tinha um coração bom, um coração bondoso, ele tinha um coração do jeito que Papai do Céu quer que a gente tenha. Então Abraão, ele pensou bem e ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir para um servo meu viajar lá para as terras onde a gente morava, onde estão os meus parentes. Porque até pouco tempo atrás tinha vindo alguém visitar, trazer notícias da família de Abraão. E naquele tempo as notícias demoravam muito para chegar. Sabe por quê? Porque não tinha carro. Não tinha moto, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha navio. E o jeito das pessoas viajarem de um lugar para o outro só tinha cavalo e camelo. E quando não tinha nem cavalo nem camelo, as pessoas tinham que andar a pé. E demorava muito para você chegar no seu destino. Mas era o que tinha na época, não é? E também não tinha correio para mandar uma carta. E nem tinha celular que a gente pudesse ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, também não tinha nada disso. O jeito era ir a cavalo, camelo ou ir a pé. E Abraão decidiu: vou mandar um servo meu lá para procurar uma noiva para o meu filho Isaac. E assim ele fez. Ele falou com o seu servo Eliezer e pediu: olha, Eliezer, eu quero que você viaje lá para as terras onde eu vou te mandar, porque eu quero que você ache uma noiva para o meu filho Isaac casar. E claro que Eliezer disse para ele: sim, eu irei. E ele disse: reúna uma caravana, pegue aí uns 10 homens, uns 10 camelos e vá nessa viagem, porque era uma viagem bem demorada. E assim
Eliezer fez? Juntou aquela caravana com aqueles homens todos e começou a sua viagem. Porque ele queria que Isaac casasse com alguém que fosse parecido com ele. Porque naquela época existiam leis. Hoje também tem muitas leis, né? Muitas regras. Não é, criança? Você sabe o que são as leis, as regras? A gente tem as nossas regras em casa. Às vezes a mamãe tem uma regra. Olha, você vai ficar no celular somente 1 hora por dia. E depois você pode assistir televisão depois do almoço. E a regra é essa, e você não pode desobedecer. Porque senão acaba você ficando de castigo se você desobedecer a regra que a mamãe e o papai botam, né? E naquela época também tinha regras. A regra social e a regra divina, que eram as leis. A lei social dizia que rico só podia casar com quem era rico. Quem era servo só podia casar com quem era servo. E quem amava Papai do Céu, casava com quem amava Papai do Céu. Até porque amar Papai do Céu e obedecê-lo é bem melhor. Porque a gente sabe, não é, criançada? Quando a gente desobedece, algo ruim pode acontecer, não é? Então essa era a preocupação de Abraão com seu filho Isaac. E assim o servo foi embora. Juntou sua caravana e partiu. E passaram-se os dias até ele chegar no seu destino. E ele tinha que fazer o que ali? Encontrar uma moça para casar com Isaac. Do jeito que Abraão tinha dito. E Isaac e Abraão mandaram presentes para que quando ele encontrasse essa moça, eles entregarem para ela, quando eles achassem a moça certa. E durante a viagem, uma viagem muito longa, de muitos e muitos dias, Eliezer, com aqueles homens que ele tinha juntado para ir junto com ele, chegaram até que enfim no lugar onde Abraão tinha pedido. E ao chegar ali, eles viram uma moça que estava perto de um poço. Um poço é um lugar onde a gente armazena água, é um lugar natural onde a água nasce. E naquele tempo, não era feito hoje não, era muito difícil a água. Tinha que procurar bastante. Não era feito agora, que a gente liga e o rapaz traz o botijão de água. Ou a gente abre a torneira e tem lá água saindo, abre o chuveiro e é só tomar um belo de um banho. Não era assim, a água era muito difícil. E eles tinham que andar muito para conseguir água. E quando o servo chegou lá naquele poço, ele viu aquela moça que estava lá tirando água. Provavelmente para levar para sua casa, para cozinhar, para tomar banho, né, para tomar. E ele olhou para ela e ele pediu para aquela moça: moça, você por favor poderia me dar água? E aquela moça de bom coração deu para o seu servo: tudo bem, posso sim, tome sua água. E o servo ficou muito feliz porque ela deu água para ele. Mas aí ele observou uma coisa naquela moça. Além daquela moça dar água para aquele servo, para aquele homem que tinha ido lá a mando de Abraão, ela também fez o seguinte: ela disse: olha, vou te dar água e vou dar água também para todos que vieram com você e para todos esses camelos, porque os camelos tinham andado muito e eles precisavam também tomar água. Então ela teve a preocupação de dar água também para os camelos, para os animais, porque eles também precisam de água. E vocês sabiam que o camelo toma muita água? O camelo, ele é um animal que ele toma muita água, porque ele tem um lugar especial no corpo dele, onde ele guarda a água, para naqueles dias que ele está andando nos lugares quentes, são secos, sem água, ele usar aquela água que está armazenada em seu corpo, para ele não ficar desidratado. Interessante, não é? Pois é, então o camelo toma muita água, mas aquela jovem, ela mostrou ali já para o servo Eliezer que ela tinha um bom coração e ele já gostou. E ela deu água para todos os camelos e ele pensou. E ela era uma moça muito bonita, muito agradável, ela falava com mansidão, ela falava com paz, ela não era arrogante, ela não falava braba, nem falava grosso, ela era muito doce. Era uma pessoa agradável de se ouvir falar. E ele falou: esta é a moça
tenho certeza que essa é a moça certa para Isaac. E ali ele lhe falou o que ele tinha de fazer lá e entregou para ela os presentes que Isaac e Abraão tinham mandado. E aquela moça ficou muito feliz. E ali ela chamou Eliezer para ir para sua casa, para eles poderem jantar e ela apresentá-lo a seu pai. Porque a lei moral dizia que os pais que escolhiam com quem os seus filhos iam casar. Mas eles não eram obrigados a casar com uma pessoa que eles não gostassem, mas tinha que ter a aprovação dos pais. E ali Eliezer foi com aquela moça de bom coração. E aquela moça de bom coração se chamava Rebeca. Rebeca tinha um coração muito bonito, muito puro. Ela se preocupava com as outras pessoas e isso mostrava que ela obedecia à regra divina e não à regra social. Ela obedecia à regra divina, ela obedecia a Papai do Céu. E isso deixou o servo Eliezer muito feliz. E ali naquele jantar, ele propôs para o pai da moça que era filho de Naor. Naor era irmão de Abraão. E o servo disse, essa é a moça certa, tem que ser. Ela é doce, ela é gentil, ela é obediente a Papai do Céu, ela é bonita e ela é sobrinha neta de Abraão. Abraão vai ficar muito feliz. E ali ele fez o pedido para o pai dela e o pai dela disse, olha, se ela aceitar, ela pode ir com você. Porque o servo Eliezer tinha que trazer aquela moça para casa de Abraão e Isaac, para que ela pudesse casar com Isaac, lembra? E o servo perguntou para ela, já que seu pai disse, se ela aceitar, ela pode ir com vocês. E ele perguntou para Rebeca se ela iria com eles, e Rebeca disse sim. E ela foi com eles. E imagina agora a ansiedade de Isaac, de Abraão, porque demorava muito tempo essas viagens. Em cima de um camelo, tinha que parar à noite para dormir, e demorava demais. Mas Rebeca disse sim. E imagina quando o servo de Abraão voltou, e imagina ele dizendo para Abraão, eu encontrei a moça certa para o seu filho Isaac. Ela é uma menina doce, humilde, de bom coração, e ela obedece às regras de Papai do Céu. E eu vou apresentá-las para vocês. E ela é sua sobrinha neta. E ela está muito feliz e ela veio comigo para casar com Isaac. E imagina agora a ansiedade de Isaac querendo ver a sua noiva e Abraão querendo ver a sua nora. E de repente chega a Rebeca, linda, com aquele véu sobre o seu rosto, porque naquela época as moças tinham o costume de usar o véu. E quando Isaac viu aquela moça linda, dócil, ele ficou apaixonado. E por isso essa é uma história de amor. E ela também já gostava de Isaac, porque ele era um rapaz bom. E crianças, o interessante dessa história é que no meio disso tudo tinha o amor de Papai do Céu por eles. Papai do Céu, com seu grande amor, instruiu Abraão para que ele decidisse casar o seu filho com alguém que também obedecesse a Papai do Céu. Porque assim ele teria certeza de que o seu filho seria feliz e continuaria obedecendo às regras divinas. Então, se nós cultivar no nosso coração amor, esperança, paz, se a gente for gentil, dócil, falar com mansidão na voz, se a gente não for uma pessoa emburrada, Papai do Céu ele vai estar o tempo todo ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, e até naqueles momentos ruins que às vezes a gente passa na vida, Papai do Céu ainda assim ele vai estar junto com a gente, fazendo aquilo que é melhor para cada um de nós. Eu espero que vocês tenham gostado, crianças, dessa história de amor que vem do coração de Deus e do coração de Abraão também. Então, nesse momento, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhinhos para a gente falar com o Papai do Céu? Vamos lá. Querido Papai do Céu, te agradecemos pelo amor imenso que o Senhor tem por cada um de nós. Nos ajuda, ó Deus, a cultivar em nosso coração o amor, a bondade, a paz e a mansidão. Ajuda cada criança, Senhor, a serem obedientes às tuas regras, Papai.
Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e lembre-se sempre, amor de Papai do Céu para todos vocês.